pessoal, vamos hoje tratar novamente de um indicativo econômico extremamente importante e que faz com que a gente tenha um grande apelo quando se fala em economia e na economia que interessa para todos nós. Vamos falar hoje da taxa Selic. Não se esqueça, entretanto, antes de começarmos, de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações para você sempre ser avisado quando houver vídeo novo. E também compartilhe esse vídeo, leve essa mensagem de educação financeira a todas as pessoas para quem ela possa ser de alguma forma importante. Mas falando especificadamente na taxa Selic, nós sabemos que a taxa Selic é a taxa mãe da economia. A taxa Selic é aquela taxa que indica quais são os juros básicos a serem aplicados dentro das relações comerciais que se estabelecem. Aqui vale uma ressalva importante. A taxa Selic não é a taxa de juros que a gente paga, mas é a taxa de juros básica do mercado e que dá um balizador, dá um parâmetro para todas as outras situações em que haja a necessidade de cobrança de juros. Acontece que na semana passada, o Copom, que é o Conselho de Política Monetária, aumentou a taxa Selic em 0,75 ponto percentual. Numa primeira análise, parece que isso é uma coisa bem pequenininha, mas se vocês considerarem que a taxa Selic estava em 2,75, 0,75 é um aumento representativo, sim. E elevou-se a taxa Selic para o patamar de 3,5% ao ano. Ora, o que isso significa? Se nós considerarmos que a taxa Selic está atrelada à inflação, isso significa que nós estamos numa crescente inflacionária e que, obviamente, o Banco Central está tentando utilizar a taxa Selic como um parâmetro para que os índices de inflação diminuam. Quando o Banco Central aumenta a taxa Selic, e esse foi o segundo aumento substancial seguido, nós temos, dentre outras N consequências, o aumento dos juros de mercado. Então, aquele juro de mercado que era na base, vamos supor, de 1% ao mês, vai muito provavelmente ter um reajuste. E com isso, diminui-se o consumo. Para quê? Para, usando a velha e boa lei da oferta e da procura, para buscar a diminuição da taxa de juros. Por conta disso, é que nós, normalmente, atrelamos a taxa Selic à inflação. Por outro lado, para quem é investidor, e principalmente para quem gosta da renda fixa, ou seja, daqueles investimentos que são mais seguros, daqueles investimentos que são mais previsíveis, o aumento da taxa Selic faz com que aumente um pouquinho a remuneração do teu investimento. Muitos de vocês podem estar se perguntando, tá, mas e a taxa Selic vai aumentar mais? Vai, a taxa Selic vai aumentar mais. A previsão dos especialistas, que é dado pelo Boletim Focus semanalmente, é de uma taxa Selic para o final desse ano, de 2021, na base de 5 a 5,5%. Então, com certeza, nós teremos outros aumentos de taxa Selic, até porque, na verdade, a manutenção da taxa Selic num indicativo muito abaixo do que nós temos de inflação se deve
entre outros fatores, ao endividamento do governo. Por quê? Porque o governo remunera os sujeitos que emprestam dinheiro a ele pela taxa Selic. Então é claro, né, claro, dentre outros índices. Então é claro que se eu diminuo a taxa Selic, eu diminuo o quanto o governo paga para essas pessoas. Assim sendo, é óbvio que fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo a gente trabalhar com uma taxa Selic que vá aumentando, até porque o endividamento do governo nesse ano está um pouquinho menor. Mas o fato é que ele existe, ele é altíssimo, ele é gigantesco, mas atrelado à taxa Selic, obviamente, remunera melhor aqueles que emprestam dinheiro para o governo através do Tesouro Direto. Como eu mencionei também, quem tem outras aplicações de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, dentre outros, também tem uma vantagem relativamente à sua remuneração. Tanto assim que alguns analistas dizem que na hora que se começar a aumentar a remuneração dos investimentos em renda fixa, muito provavelmente nós vamos ter uma certa fuga das pessoas da bolsa. Por que as pessoas foram para a bolsa de valores, foram investir em ações, foram investir em fundos imobiliários, em BDRs e outros? Elas foram para conseguir uma rentabilidade um pouquinho maior. Mas na hora que essa rentabilidade da renda fixa começar a aumentar, né, e nós devemos ter um aumento esse ano e que continue nos próximos, pelas previsões do Boletim Focus, muito provavelmente essas pessoas vão sair da bolsa, né? Talvez não com todas as suas posições, mas vão sair de algumas delas para voltar a investir na renda fixa, tendo em vista que a renda fixa vai voltar a ser um investimento interessante. Então, nós precisamos ficar muito alertas, né, com essas questões da vacinação e do encaminhamento relativo à vacinação, a questão do fechamento da economia em certos locais, né? Nós vimos que esse fechamento não dá no Brasil inteiro de uma única vez, mas ele vai se dando localmente, dependendo da extensão, né, e da gravidade do coronavírus. Então, todos esses fatores, embora sejam fatores de ordem biológica e de ordem sanitária, influem e muito na economia. Daí porque não há outra alternativa que não, infelizmente, aumentar a taxa Selic, principalmente se o governo precisar estender o auxílio emergencial, né? Por quê? Porque, bem ou mal, o auxílio emergencial está fazendo com que as pessoas possam consumir um pouquinho, principalmente quem ficou sem renda nenhuma. E dessa maneira, fomentando esse consumo, porque aí é um pouquinho para cada um, mas na hora que a gente junta um pouquinho e muito, vira um pocão, como eu sempre digo, aumentando esse valor, você gira, ainda que a passos muito lentos, a economia. Se não fosse o auxílio pago desde o ano passado, certamente a queda do PIB, a queda dos indicativos econômicos teria sido muito, muito maior. Obrigada, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.